Já estamos ao vivo. Pessoal, boa noite, ou boa tarde, não sei, mas como tá friozinho aí, né? O inverno tá chegando, graças a Deus. Quero agradecer a vocês aí pela presença, estamos ao vivo, vamos começar o nosso bate-papo todo sábado, né? Nosso bate-papo sábado, vocês viram que eu tô assim, devidamente equipado para o frio que tá vindo, né? Então, daqui a pouquinho, o doutor Eduardo já está a postos, o Marcelo Galvão também. Nós vamos começar um bate-papo aí com o doutor Eduardo. O doutor Eduardo a formação dele é de médico, né, e especialização em pediatria e homeopatia. É um grande amigo, uma pessoa que se dispôs a conversar com a gente sobre o vírus que a gente está enfrentando, né, sobre esse medo que a gente tem aí, né, que a gente tem conversado esses dias, e também, e aí, como é que vai ser o pós-pandemia, né? Então, eu acho que é bem bacana e ele se predispôs a conversar no nosso canal do YouTube, se predispôs a conversar com o nosso povo, de maneira especial, o povo da nossa paróquia, o povo que nos acompanha no YouTube. Então, gente, aproveita, suga desse homem, que esse homem tem muita coisa para nos ensinar e eu conheço bem, tem muito conteúdo aí, a gente pode, muita experiência e a gente pode aproveitar, tá? Depois do bate-papo, a hora que acabar, não tem pressa para acabar, se alguém tiver com pressa aí, ó, não pode nem sair na rua, gente, para que pressa, né? Então, não tem pressa, pode bater papo com o doutor Eduardo, pode conversar com ele é muito solícito, aí depois a gente vem conversar aqui sobre o terço e outras orações que a gente vai fazer, tá? Eu e o Marcelo Galvão, que deve estar aparecendo aí na tela, né, junto com o Giba, o doutor Eduardo, eu e o Marcelo Galvão vamos fazer a mediação. Então, vocês podem mandar perguntas e o Marcelo vai mediar e eu também, à medida do possível, tá? Vamos lá? Vamos começar? Marcelo, manda aí. Vamos nós. Obrigado. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, bem-vindo, Edu. Né? Já que a gente não pode conversar pessoalmente, achamos isso de envolver mais gente na conversa. Olha, ainda temos poucas pessoas na sala, mas muitas pessoas já entraram em contato antes, já fazendo perguntas, já tem umas anotadas aqui. Mas talvez a gente planejou em algumas partes, né? Quer dizer, para o público, mande a pergunta a hora que você quiser, eu vou anotando aqui, né? Mas a gente combinou do Edu primeiro dar algumas falas técnicas, bem sem ser jornalístico, sem ser nada, o que é vírus, como é que funciona, quanto tempo dura, primeiro essa parte técnica. E depois a gente começa a entrar nas perguntas específicas, tá bom? Então, Edu, à vontade, obrigado. Conta pra gente o que é vírus, como é que isso funciona, talvez uma questão, qual é a diferença de vírus e bactéria, como é que a gente reconhece e trata essas duas coisas. Bem-vindo. Super obrigado aí pela oportunidade, meus amigos, Chico, você, da velha guarda aí. Bom, a gente está passando um período bastante difícil, né? Que é essa pandemia. Pandemia quer dizer uma doença que se espalhou pelo mundo inteirinho. Isso que é uma pandemia. Nenhum país ficou ileso, né, desse vírus. Uma endemia é quando é uma coisa permanente, mas num lugar só. É diferente aqui é uma pandemia. Todos os países que veio da China e foi se espalhando e pegou o mundo todo, e está o mundo todo aí lutando contra esse vírus. Né? É interessante que a maioria das pessoas não tem muita ideia do que é um vírus. Né? O vírus não é um ser vivo, ele não tem célula. O vírus é uma toxina, é um parasita que entra no corpo humano, ou dos animais, ou das plantas, ou dos fungos, invade as células. E dentro da célula, ele joga o seu material genético e reproduz,
e aproveita o metabolismo da célula para se multiplicar. Ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, até que ele estoura a célula, e aí vai invadir outras células. Então, esse é o princípio número um. Ele, na verdade, ele não é um ser vivo. Ele é uma toxina. Então, sendo uma toxina, ele se aproveita e contamina a célula, destrói a célula e se reproduz e manda mais vírus por aí. Cada vírus tem células especiais que ele tem mais facilidade para entrar. No caso do coronavírus, desse tipo de coronavírus, a célula que ele mais gosta de entrar e que ele se dá melhor é o pulmão. O que ele faz no pulmão? Ele entra no pulmão das pessoas, estoura a célula, o corpo reage com o que a gente chama de uma inflamação, que todo mundo já viu uma inflamação na vida, ficar vermelho, ficar rubro, ficar inchado, né, numa tentativa de destruir o vírus. Aí ele inflama o pulmão inflamado não consegue respirar, não consegue fazer a troca normal do oxigênio com o gás carbônico. Não é isso. Não entra o gás carbônico entra no sangue, limpa e sai o sangue oxigenado. É isso que é uma oxigenação. Não tendo células, as células estão destruídas, a pessoa começa a ter dificuldade de respirar. Por isso que as pessoas, um dos sintomas do coronavírus no pulmão é isso, a pessoa tem dificuldade de respirar. Mas ela vai, além da inflamação, à medida que vai o corpo continua se defendendo e ele vai formando fibras para não deixar o vírus atacar, numa tentativa de matar o vírus lá dentro, acabar com essa toxina. Né? De novo, vou lembrar, o vírus não é um ser vivo, é uma toxina, um parasita. Aí ele vai fazendo isso e cada vez vai tendo mais área, menos área para respirar. E aí começa com tudo isso. Só que esse vírus, ele não ataca só o pulmão, ele ataca também o sangue. Ele destrói as células sanguíneas e ele destrói células de dentro dos vasos sanguíneos. Forma trombos. E esses trombos entopem também o pulmão. Também ele ataca o coração também. Então, quando ele ataca o coração, ele destrói as células do coração. E quando ele ataca o rim, ele destrói as células do rim. Então, não é que é uma enfermidade do coração, é do corpo todo. É uma toxina que vai para o corpo todo. Intoxica a pessoa. Tá certo? Essas toxinas, elas ficam também no corpo todo, e inclusive na pele. Né? E por isso que a gente manda toda hora lavar a mão, porque ele não aguenta o sabão, o sabonete. Então ele sai, essa toxina, o sabonete destrói essa toxina. Quando essa toxina fica nos objetos, se considera que, dependendo do tipo de objeto, ela fica de 2 horas a 9 horas, às vezes 9 dias. 9 dias é o normal dela ficar numa superfície qualquer. Tipo, papelão, madeira, os metais, né? E aí se descobriu que com álcool e com com a limpeza, ele não aguenta e essa toxina vai embora. Mas precisa ficar o tempo todo lá. Se não fizer isso, ele vai ficar um monte de dias. Em geral, 9 dias é o médio. Certo? Aí você fala, Marcelo. Surgiu uma pergunta que liga a questão do vírus. Fala um pouco das mutações, a possibilidade dele mudar, qual a gravidade disso
né? Então, isso eu vou falar já já. Então, primeiro terminar isso, quer dizer, esse vírus, ele fica em lugares, e aí você passa e você tem que limpar o tempo todo, certo? Então, o sabonete faz com que essa toxina vá embora. Pense sempre o vírus como uma toxina, não como uma bactéria que é um ser vivo, não como qualquer outro ser vivo, tá certo? Ela é simplesmente uma toxina. Quando você está com o vírus, quer dizer, na verdade, que você está intoxicado, né? Ele está destruindo lá dentro. Acontece que essas toxinas, o vírus, que na verdade, como é que ele é formado? Ele tem uma cápsula, que é uma proteína, e dentro da cápsula tem um material genético. São alguns outros vírus, eles roubam da célula onde eles estão hospedados, eles roubam um pedaço e fazem um envelope, que a gente chama. Esse é o caso do coronavírus. Então, o coronavírus é o quê? É uma cápsula de proteína genético, que é o RNA, e cobrindo tudo tem um envelope. Nesse envelope daí vai para a pele. A pele tem aí estão as toxinas, aí as proteínas do vírus que ele está fazendo. Você tem que destruir isso e limpar. O que acontece com uma coisa que os vírus têm muito é a mutação. Eles mudam rapidamente, eles se transformam rapidamente, por isso que é tão difícil fazer uma vacina. Porque você tem que fazer quando você conseguir uma vacina de um vírus, já não é aquele vírus, já tem uma mutação. O que faz com que tenha essas mutações? Só é tudo teórico, a gente não sabe exatamente o que faz fazer isso. Esse e alguns vírus têm muita mutação. Esse coronavírus tem muita mutação, é extremamente mutável, certo? Portanto, por isso, é como se fosse um soldado que vai para a guerra e vai disfarçado. Ele vai se disfarçando de várias maneiras e vai contaminando o corpo todo. Isso daí é uma coisa que acontece com todos os vírus, né? Esse é um vírus que é extremamente rápido. E essa toxina entra rapidamente no corpo. Alguns são lentos, algumas toxinas dessas são lentas. O coronavírus é extremamente rápido. Ele leva décimos de segundo para entrar dentro do corpo. Qualquer coisinha entra dentro do corpo. Ele só entra dentro do corpo através da boca, nariz e olho, né? Portanto, tem que ficar com as mãos lavadas, porque senão você coça o olho, você mete o nariz, você bota o dedo na boca, ou você faz qualquer coisa na boca e ele, plum, rapidamente essa toxina muda da sua mão para a boca, e aí dá certo no corpo todo. Então, ele é extremamente rápido, esse vírus. E frágil, né? Você vê um sabonetezinho, ele limpa. Rápido. Tem que ser mais rápido do que o vírus. Ou seja, mais rápido do que o... Então, fala, Chico. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Agora está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Doutor, tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, doutor. É a Vivian Souza Rocha. Gostaria de saber qual a gravidade, qual a intensidade que as crianças pequenas podem transmitir aos mais idosos. Se isso é mito ou se isso é verdade, não sei. Não, é o seguinte, esse vírus, na verdade, ele vai muito rápido, ele intoxica as pessoas muito rápido, mas por isso que tem esse mundaréu de gente aí com a doença, mas os que ficam realmente mal
não são tantos assim. 80%, 90% das pessoas com coronavírus não chegam a esses pontos. Vocês veem aí de hospital, de botar tubo, de quase morrer, ou infelizmente às vezes morrer. Isso daí são poucas, não são tantas, né, uma porcentagem pequena. Porém, a nossa população é muito grande, quer dizer, então, tem muita gente, né? Os hospitais estão superlotados, estão se esgotando porque a população é grande e passa muito rapidamente de um para outro. O que por alguma razão, as crianças são as que menos pegam esses vírus. Mas eu sei de crianças com 7, 8 anos que pegaram. Elas saem rápido, elas ficam um pouco doentes. Se tentou, tem uma doença nova aí, de pele, que anda se falando que era do vírus, mas nada está provado. Parece que realmente elas não pegam muita coisa. Mas tem umas poucas que pegam e eu já vou explicar por quê. Quem mais é atingido? Por quê? Porque os velhos não têm, o corpo não está funcionando como um jovem. O corpo reage mais lentamente. E porque os velhos, em geral, têm outras doenças junto. Ou estão com diabetes, ou estão com problemas cardiológicos, ou estão com outros tipos de problema, que acontece pelo próprio envelhecimento. Eles são mais vulneráveis, os velhos. As crianças, por que a gente se preocupa tanto com as crianças? Porque elas levam isso, certo? Se elas ficam doentes, essa toxina intoxica o corpo delas, para elas não faz nada, mas isso não faz com que elas não deixem de transmitir para outras pessoas. Se elas estão dentro de casa, abraçam o vovô, a vovó, o papai, o tio, o cachorro não pega, né? Os animais, por alguma razão, não pegam, esse vírus não pega em animal. Né? Talvez a gente vai se transformar todo mundo em cachorro e não pegar. E aí, mas elas levam, elas transmitem essas gotículas de saliva, essas micro gotículas de saliva, onde está essa toxina, onde estão esses vírus. E esses vírus entram na vovó, entram no vovô, entram no titio, entram em todo mundo. Certo? Se o titio, a vovó tiver uma boa imunologia, uma boa resistência, eles não vão ter nada. Eles tiverem um pouco de pronto. Grande possibilidade de ficar doente. Então, é esse o problema das crianças. As crianças são transmissores. E aí tem uma coisa que a gente precisa tomar máximo cuidado, porque do jeito que as coisas vão, né, daqui a pouco parece que todo mundo é seu inimigo, né, porque todo mundo pode ter o vírus e pode pegar perto de você, e aí você tem que fugir. Tem um momento aí que é complicado, né? O que a Organização Mundial de Saúde propõe? Como ela não tem nenhum tratamento, ela simplesmente pede para um não ficar junto do outro, para não passar essas gotículas de saliva, certo? E isso passa muito claro. Manda usar máscara. Para quê? Para a mesma coisa. Só que depende da máscara, porque se a máscara for um tecido muito fino, muito vagabundo, é como se não tivesse. Estou vendo aqui uma outra pergunta, que diz que a pessoa que já saiu, que teve Covid, se ela pode pegar de novo. Ninguém sabe isso. É uma discussão muito velha, mas teoricamente está curado. Mas na prática a história é outra. Então, precisa tomar cuidado. Fala, Marcelo. Tem várias perguntas sobre a questão da imunidade, né? Vou tentar juntar aqui. Um pouco você já respondeu, né? Por que uns se defendem, as coisas... Mas perguntam assim, como saber se você já está imune? E a outra, quem teve ainda continua transmitindo? São duas perguntas que surgiram.
E uma terceira, se a prata coloidal pode ajudar a imunidade. A Miriam, a outra diretora do projeto, está nos acompanhando aí, né? Essa última pergunta eu não sei responder, não tenho Tá. ideia. Uhum. As outras perguntas é interessante entender um pouco o que é imunidade, Isso. certo? Isso daí ajuda bastante. O corpo, também, o corpo, o Criador não fez a gente tão fraco assim como parece. Pelo contrário, ele deu todas as possibilidades da gente reagir às coisas, porque senão qualquer coisinha ia destruir a gente. Então, primeira coisa, vamos começar bem do início. O que acontece? Primeiro, você tem um órgão defensor de você que é a pele. Esse é o órgão grande, é o primeiro defensor. As coisas não entram dentro do seu corpo, a pele não deixa. Tá? Então, por exemplo, vai ser picado por um espinho, tá certo? O espinho tem alguma coisa venenosa. Não entra no corpo, porque o corpo, a pele imediatamente faz uma reação chamada inflamação. O que é a inflamação? Ela incha, joga um monte de células lá que vão impedir de ir para dentro e fazem tudo para cicatrizar aquele lugar, tá certo? Então não entra. Você Outro exemplo, se você aspirar alguma coisa que o corpo não é bom para o corpo, que é uma toxina qualquer, você espirra. O que é o espirro? É uma forma de limpar o corpo, tá certo? Você vai e come uma coisa que não está muito sadia. Aí o que acontece? Você tem diarreia, você tem vômito, né? Todo mundo reclama, mas é uma forma do corpo botar para fora. Tá certo? Você entrou um bichinho lá, precisa defender do rim. Ele começa a urinar, 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 urinar para limpar. A urina vai limpando o rim. Então, são os primeiros mecanismos do corpo. Tá? Quando entra um negócio no seu olho, coça, sai lágrima, a lágrima tem anticorpo. Aí tudo, você limpa o olho e tal, e não deixa entrar. Essa é a primeira defesa. Quando já entrou alguma coisa que não é reconhecida como normal do corpo, uma toxina, qualquer coisa, entra em ação um monte de células, que basicamente essas células vão comer vão comer essa substância estranha para não deixar ela progredir. E aí o que o corpo faz? O corpo aumenta a temperatura. E aí tem a febre. E a febre é uma coisa defensiva. Por que ela é defensiva? Porque, por exemplo, o vírus não aguenta temperaturas altas. Em temperaturas altas, ele é destruído, tá certo? Acima de 30 graus, ele é destruído. Isso que se falava, que aqui, se tivesse calor, ia melhorar. O vírus não aguenta a temperatura. Mas o que a gente faz? A gente baixa a febre. Então, a gente faz o jogo do inimigo. Baixa a febre, aí não pode matar o bicho. Então o bicho fica muito contente, te agradece. Ou o vírus, que não é um bicho, também não aguenta saltos, também te agradece a toxina, te agradece, fala, obrigado, você fez um belo favor para mim, deixa que agora eu toco sozinho. Certo? É um exemplo disso, quando você tem uma cultura de urina, são bactérias, não são vírus. Bactéria é vivo, é um ser vivo que tem célula. Para fazer crescer, tem que botar uma temperatura. Se passar dos 37,2, 37 alguma coisinha, pronto, morre. Não desenvolve. Tá certo? Então, essa é mais uma defesa do corpo. Tá? Mas se ultrapassar ainda essa barreira, o que o corpo faz? Ele tenta fazer barreiras para o corpo, para o vírus ou para a bactéria não ir adiante. Então, ele usa de uma estratégia assim, constrói muros, entendeu? Como se construísse muros. São células que cercam o vírus ou a bactéria, não deixam ele se progredir, tá certo?
Por isso que às vezes você vê assim, por exemplo, um furúnculo, né? uma úlcera, alguma coisa que está tentando matar o bicho e deixar ele isolado, tá certo? Ou, por exemplo, no pulmão, não é um vírus, mas a bactéria que faz a tuberculose, o corpo o tempo todo faz isso. Ele faz uma parede em torno da bactéria e não deixa ela sair. E ela fica lá, só que ela não pode sair. Isso que muitas vezes você faz exame de radiologia e tal, e aparece lá uns nódulozinhos onde estão essas bactérias. Mas ela está inativada, ela não pode sair, certo? Em ultimíssimo caso, o organismo larga um pedaço, né, faz. Bom, então, essa parte que está podre, que está cheia de bactéria ou vírus, vamos botar para fora. Certo? Aí são as necroses, são aquilo que às vezes tem que cortar fora. Mas também é uma forma de defesa. Mas nem sempre isso tudo dá certo. Isso não dá certo. Quando não dá certo, você tem que fazer outras medidas. Mas você pode colaborar com a sua. Como é que você colabora com a sua imunidade? Você pode colaborar com a sua. Primeiro, se lavando. Independente do coronavírus ou não, a limpeza do corpo é importantíssimo, certo? Umedecendo, deixando o nariz, por exemplo, sempre úmido, porque ele é úmido normalmente. Comer comida menos cheia de química, que a gente costuma comer coisa muito química. Bebendo muita água, o corpo é água. A maior parte do corpo, por incrível que pareça, é água. Então, se a gente não se hidrata, diminui a imunidade. E um grande negócio que ninguém tem falado muito ultimamente é a questão de não ficar com muito estresse, porque o estresse, decididamente, ele baixa a imunidade, certo? Evita a poluição, né? Agora, nos tempos de coronavírus, até as coisas nesse ponto vai melhorar, porque a poluição diminuiu, certo? Então, assim, a medicina tem muita coisa que pode fazer que não é remédio, né? Saneamento básico, quer dizer, todo mundo ter direito a ter água, esgoto e fóssil, enfim, separar a água limpa da água suja, né? Então, a gente tem que colaborar um pouco com a imunidade, né? A gente colabora fazendo essas coisas. Diga, seu Chico. Edu, tem algumas perguntas aqui. Eu queria voltar que a pergunta, acho que da Juliana, mas quero fazer a pergunta da Patrícia Macei. Patrícia, um beijo para você. Uma das paroquianas aí que nos ajuda muito nos finais de semana. Ela pergunta assim, aproveitando a pergunta da Eliane, gostaria de fazer um gancho e perguntar se, por ser uma virose, é possível uma nova infecção no mesmo indivíduo, mesmo que seja mais leve. Essa pergunta daí, Patrícia, é importante, porque é o seguinte, como ele muda muito, como ele se transforma muito, essa que é a dificuldade. Se ele não se transformasse, se não sofresse mutação, não teria nova infecção no mesmo indivíduo, porque o organismo já sabe como lidar com isso. Agora, como ele muda muito, ele aparece disfarçado de outro jeito, né? Isso de, você escreve aqui mesmo que seja mais leve, não existe isso de leve, né? É ou não é? Então, às vezes, e tem mais, porque uma virose, ela favorece, ela prepara caminho para uma bactéria. Por isso é que os tratamentos que estão feitos nos hospitais
Não os tratamentos malucos da cloroquina, que isso aí é uma besteirada e uma coisa que não devia fazer de jeito nenhum, que é perigosíssimo, né? Mas estou dizendo, eles dão antibiótico, não é para matar o vírus não, o antibiótico não passa longe deles. O antibiótico mata a bactéria. O que eles fazem? O que se faz? Até contra as regras médicas, digamos assim. Mas se dá o antibiótico para prevenir bactérias que se aproveitam da ocasião, já que tem festa, então a bactéria também quer participar da festa. Ela espera primeiro o vírus ir lá e causar um estrago total, e aí ela vai de boa e já se aproveita também. Então, o que você faz? Você vai lá dar antibiótico para prevenir a bactéria. O problema todo é que as pessoas adoram tomar remédio. E elas acham que tudo se cura com antibiótico, né? Mas antibiótico significa anti, que é contra, bios, que é vida. Então, é contra a vida, não é só da bactéria. O antibiótico mata também bactérias normais do corpo, que precisam estar lá do intestino, bactérias do sistema urinário, que são bactérias que a gente depende delas para viver. Certo? Então, o excesso de antibiótico também faz mal. Esse antibiótico é exatamente para não deixar a bactéria se aproveitar, né? Porque ela é uma aproveitadora. Aí a bactéria, em geral, as bactérias são muito mais potentes e muito mais graves do que os vírus, certo? Por exemplo, hoje, por acaso, eu perdi um amigo, um paciente meu que eu cuido da família há muitos anos e que ele teve um coronavírus, ele tinha 84 anos, ele tinha muito problema, tinha um problema de coração, o pulmão dele já ficou infeccionado uma vez. Bem, enfim, ele tinha muito problema, mas ele não morreu da coronavírus. Ele morreu de uma infecção que veio num corpo que estava com coronavírus e que já estava preparado para a bactéria. O corpo dele não aguentou com a bactéria, não com o coronavírus. Ele não tinha respiração difícil, nem nada disso. Mas ele teve uma destruição do corpo bastante grande por conta das bactérias. Então, isso acontece bastante. Fala, Marcelo. Edu, primeiro que tem uma pessoa que pediu para você falar, explicar bem o porquê que não aceita cloroquina, né? Porque que tem... Para as pessoas entenderem que uns estão defendendo, outros contra. Mas tem ainda uma pergunta que é: como saber se tem anticorpo ou se é resistente, tem uma defesa imunológica boa? Bom, a primeira pergunta eu vou falar da cloroquina. Eu não lido com cloroquina, não receito cloroquina, porque eu uso outro tipo de remédio que é homeopatia. Mas eu sei alguma coisa da cloroquina, né? Na minha época, eu estou formado há quase 50 anos, na minha época a cloroquina era um remédio muito pesado, muito perigoso, usado para malária. Malária ainda é uma doença endêmica no Brasil, ou seja, ela nunca desaparece. Ela já diminuiu, mas nunca desaparece. Mas as pessoas se intoxicavam muito. Depois, ela passou a ser usada em certos problemas articulares graves. E começou a ser usado para isso, mas sempre com muita restrição, do que eu sei. E essa restrição é muito grande, porque ela é muito tóxica. Ela é tóxica no quê? Ela é tóxica para o coração e ela é tóxica para o rim.
certo? Ela dá arritmia. O que é uma arritmia? O coração tem uma eletricidade que faz com que ele se contraia, com que ele se funcione. Mas tem um ritmo retinho, assim, normalzinho. É aquilo que a gente vê no eletroencefalograma, perdão, no eletrocardiograma que todo mundo conhece, aquelas espículas, aquele negócio, né? Ela vai lá e a cloroquina destrói aquilo e dá o que a gente chama de arritmia, quer dizer, fica um ritmo bagunçado. E o coração não aguenta um ritmo bagunçado. E a pessoa pode morrer por causa disso, certo? Então, isso daí é o que a cloroquina fez. Eu não sei direito como que os médicos, talvez no desespero por não ter um medicamento, começaram a pensar na cloroquina para essas doenças, para essa coronavírus. Só que, como eu estou dizendo, já se sabia que ela era extremamente perigosa. Na medicina tradicional, na medicina alopática, que todo mundo está acostumado, como é que entra um remédio? Como é que um remédio é falado, olha, esse remédio é seguro, pode usar, tá certo? Isso daí porque a medicina, a gente chama isso de medicina baseada em evidências. O que é isso? É um nome que não é nada complicado. É baseado no seguinte, que uma pessoa vai lá, faz um tratamento de um indivíduo por uma questão, sei lá, está pesquisando tal, primeiro faz em bichos, depois tem que fazer no humano, depois tem que fazer uma estatística, ver quantos que ficam bem, quantos não ficam bem. Essas estatísticas são feitas com o grupo que receberam o remédio e grupo que não recebeu o remédio. Compara os dois para ver se está certo, se os que receberam estão melhorando mais do que os que não receberam nada. E a partir daí eles falam, esse remédio é seguro porque foi experimentado, porque passou para animais, depois passou para homens, depois estatisticamente corresponde às coisas, estatisticamente o grupo que recebeu o remédio melhorou, o grupo que tomou placebo, ou seja, uma substância inerte, que não é nada, não melhorou tanto, então pronto, esse remédio é aceito. Isso leva anos para fazer, certo? Então, é isso que isso daí que eles estão questionando, porque assim, todos os trabalhos estão sendo feitos, são trabalhos que estão sendo feitos muito rapidamente, eles precisam de mais tempo para fazer, mas eu li agora, mesmo um trabalho enorme disso, mostrando que então, veja bem, dentro dessas limitações, porque foi feito com pressa, e eles falam isso. Dentro desse tempo muito curto, eles chegaram à conclusão que não melhora a doença e é perigoso para o corpo, tá certo? Aí tem interesses que a gente não sabe exatamente quais são, mas as questões com os remédios são muito complicadas. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem como que é complicado. Quando eu era estudante, surgiu um antibiótico novo que hoje é velho, que chamava-se garamicina. Era uma substância chamada gentamicina. Era, assim, o antibiótico máximo. Ele veio indicado para septicemia, que são infecções que vão para o corpo todo e que são muito graves e que precisam de antibióticos muito potentes. Muito bem. A garamicina eu me lembro que eu usei para bulbo, eu naquela época trabalhava em UTI de criança, se usava doidado, até que se descobriu que dava surdez. Eduardo, vi muitas crianças que ficaram surdas de um ouvido pelo uso excessivo de garamicina, que era a coisa mais importante do mundo. Entendeu?
Mas isso só se descobriu anos e anos depois que se começou a usar a garanicina. Como a cloroquina é um remédio já usado há muito tempo, já se sabe que ela dá problemas, não no momento, mas depois, entendeu? Tem gente aí, professores e gente muito interessante que teve que foi internado nos grandes hospitais, aí, professores de medicina, tomaram cloroquina no final do tratamento, porque fazia parte dos protocolos, e eles não estão muito contentes com os efeitos da cloroquina. Então, hoje eles mudaram de médico, do infectologista eles foram para o cardiologista. Eles não negam, são eles que estão contando isso. Né? São médicos bastante decentes e professores que vão e falam, olha, aconteceu isso, isso, isso. Sinceramente, porque essa obsessão pela cloroquina, eu não estou entendendo. Diga, fala, padre, você que é um cara do Cristo. Eu acho que eu sei porque essa obsessão pela cloroquina, mas não vou falar aqui, não, deixa para lá. É que tem gente que é obsessivo mesmo de algum jeito. Doutor Eduardo, a Jaque, aliás, a Juliana Marques, ela pergunta, já que você está falando do sistema imunológico, ela fala assim, tomar vitaminas de A a Z auxiliam realmente ou não para aumentar a imunidade? O que o senhor fala? Dentro da mesma linha, tem perguntas sobre o própolis, se aumenta a imunidade. Das vitaminas, o corpo se utiliza das vitaminas e se utiliza na imunidade, certo? Então, a que está na moda agora de se falar é a vitamina D. Vitamina D, se você dosa alguma vitamina no corpo, tipo a vitamina D, e ela está baixa, você deve tomar vitamina D. Eu, particularmente, tomo, porque a minha vitamina D é bem baixa. Certo? A gente não toma só e vai envelhecendo. Hoje se sabe que a vitamina D é importante para o metabolismo e eu tenho vitamina D baixa. Mas se, por exemplo, outras vitaminas, a vitamina B, não sei o que eu já me disse, se está normal, eu não tomo coisa nenhuma. A vitamina é perigosa. Eu já vi casos, eu pessoalmente já vi casos de intoxicação por vitamina D. Eu vi um caso bastante grave, aliás, não só vi, só soube, na verdade, é que tem uma filha que lida com essas coisas, e é médica, ela lida, e ela me contou desse caso. Era uma dessas mulheres alucinadas que gostam de fazer esporte, ginástica, não sei o que, resolveu o cara da academia, porque, como todo mundo sabe, Deus faz a gente um pouquinho médico. Todo mundo tem uma quantidade de médicos e sabe tudo sobre medicina. Deus faz assim a gente. Aí alguém, uma boa alma da academia, que estava muito preocupado com ela, deu uma dose excessiva de vitamina D. E o marido dela foi transferido para o exterior e só foi ele, porque ela estava aqui no hospital aqui em São Paulo, fazendo quase diálise, limpando o sangue, por causa que o rim dela parou de funcionar direito por causa de excesso de vitamina D. Em criança, a gente cansou de ver criança com a moleirinha estufada por causa de vitamina D. Então, assim, não se brinca com essas coisas. Ah, não, vou tomar uma vitaminazinha, porque o vizinho da China falou que é bom lá na China, é bom, então eu também vou tomar. Não pode, as coisas são perigosas, né? Quanto menos remédio você tomar, melhor é. Se você tem uma deficiência de vitamina D, tome. Você tem uma deficiência. A vitamina C, o Linus Pauling, que incentivou muito esse negócio da vitamina C, dizendo que altas dosagens de vitamina C eram ótimas para o organismo e evitavam gripe. Então, faz o seguinte, come um monte de laranja,
ou qualquer fruta que tenha vitamina C, mas não fique tomando remédio, porque não é verdade que a vitamina C em outras doses cura gripe, né? Até porque gripe, como todo mundo sabe, ou se ela é tratada, ela dura 7 dias, se ela não for tratada, ela dura uma semana. Você pode escolher. Então, é por aí. Então, nada de intoxicar, o seu corpo é sagrado. Nunca se esqueça disso. O corpo é sagrado. O corpo não é para ficar sendo material de experiência, de tudo que sai. Tome o que for necessário. Só um minuto. Não entre em desespero. Ah, me falaram que tal erva é boa para a imunidade. Não, não faça isso, certo? Confia um pouco no seu corpo. Vai com calma, vai com calma, tá bom? Diga, diga. Ô Marcelo, depois você vê aí que a Isabel falou que você fez uma pergunta, o doutor Eduardo não respondeu, não sei o que foi. Mas eu gostaria de comentar aqui o que a Miriam, acho que é a Miriam que está entrando pelo projeto de integração, né? Ela disse o seguinte: tenho ouvido falar que em algumas internações por Covid-19 tem sido oferecida a opção de participar de grupos de teste. Que testes seriam esses, o senhor sabe? Olha, Miriam, não tenho a mínima ideia. Deve ter, Ótimo. não sei de que teste. O único teste que eu sei e que se fez, mas é uma outra história, para um outro dia explicar, é um teste com remédios homeopáticos, mas é uma outra lógica, foi feito de outra forma, e só participaram, quem testou foram médicos, certo? Médicos homeopáticos, é toda uma outra história. Agora, com remédios alopáticos, realmente não tenho conhecimento, não. Deve existir, mas eu não sei. Entendeu? Eu sei algumas coisas que eu sou contra, que são ilegais, são coisas que estão. Eu sei de hospitais aqui em São Paulo que porque querem dar o cloroquina para prevenir, no começo no começo como chama, da infecção, quando começam os primeiros sinais de coronavírus. E esse remédio daí não pode ser dado dessa maneira. Se usar, tem que ser com supervisão médica e tal. Se não fosse assim, eles não iam mandar você assinar um papel dizendo que você é responsável por isso. Entendeu? Já sei de coisas, mas eu nem quero entrar muito aí, porque vai que de repente alguém fala que eu sou comunista e tal. Melhor não. Mas tem um depoimento da Enilde aqui para reforçar o que você está falando. A Enilde colocou assim: tenho lúpus e tomei cloroquina por muitos anos. Depois disso, sou diabética, tive uma dimisiose e, por fim, tive infarto. E tive que colocar uma ponte de safena. Não tomo mais, faz muitos anos, tudo isso. É uma prova do que eu estava falando. O lúpus é uma doença de articulação que pega rim também, é uma doença grave que se usava mesmo cloroquina, né? Mas que hoje em dia tem outros remédios que não se usam mais. Então, voltando à pergunta da Isabel, ela pergunta se quem já teve, foi curado, se continua transmitindo o coronavírus. E depois a gente pensar em termos de tempo, que nós estamos tendo que administrar isso, ainda tem bastante pergunta, viu? E tem meia hora ainda. Tem meia hora? Então, ótimo. Porque a gente tem que explorar um pouco a questão da criança, já que a gente está com um pediatra, eu estou com perguntas aqui sobre crianças. Mas quem teve, continua transmitindo? Não, esse é um problema sério, porque o que acontece? Eu já tratei um monte de... Esse negócio do coronavírus, deixa eu falar uma coisa engraçada, curioso, né? Você vê, certas coisas são curiosas. Eu tenho um paciente que
eu trato do filho dele, eles moravam no Brasil, eram espanhóis que moravam no Brasil. Aí são arquitetos e eles mudaram para a França, por questões de trabalho, um pouquinho antes de começar, na hora que eles viram que tinha muita pandemia aqui, que estava começando a pandemia aqui, porque foi mais ou menos em abril, eu acho que março, eles foram embora para a França porque eles tinham um contrato lá, eles iam trabalhar lá na França, né? E foram. O marido, ele pegou coronavírus. Ele não sabe se ele trouxe do Brasil ou se ele pegou no avião. Mas o fato concreto é que ele chegou lá com coronavírus. Mãe e a criança, que é pequenininha, tiveram nada, nada. Esse rapaz que é jovem, ele tem uns 30 e poucos anos. Ele resolveu que ele não ia tomar nada. Ele simplesmente não tomou nada, absolutamente nada. Mas é um cara que enfrentou a dor, ele teve um pouco de falta de ar, ele teve nada grave, nada muito intenso, mas o suficiente para chatear ele. Teve dor de cabeça, teve dores musculares, teve um pouco de falta de ar. Nada, 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 nada. Eu soube da história esses dias, porque ele me ligou para falar de uma coisa lá da criança, e aí ele me contou. Ele simplesmente não fez nada. E esse, como ele estava na França, ele fez o teste e deu positivo. Ele não se tratou com nada. E assim, é uma coisa, não acho que deve fazer isso, porque dói muito, é incômodo. Mas assim, mostra como o corpo se defende. Defende muito. Não, quer dizer, você tem que confiar um pouco. Você tem que ter fé em todas as coisas, gente. Aqui você também tem que ter fé no corpo, tá bom? Outra coisa, só um minuto, deixa eu responder. O que que era a outra história? Era o... Marcelo fez mais uma pergunta. Se quem já teve continua transmitindo. Então, esse é outro problema sério. A gente não sabe direito. Não, mas acontece que as pessoas ficam desesperadas para ver outras pessoas. Um problema que eu acho social, né, os dois grandes problemas sociais, psicológicos que traz, um é a solidão, né? E o segundo é você se assegurar que o outro está bem. A gente fica desesperado para saber. Eu vejo que a gente fica ligando para o outro, né? Vai que uma conversa boba, tal, mas na verdade você quer saber se o cara está vivo, está bem, ou nada, né? A gente fica fazendo isso. E então, quando o pessoal tem um coronavírus, então bom, vamos fazer a imunoglobulina, vamos ver se o IgG for alto, que é uma é uma cicatriz. O IgG é uma cicatriz assim, é como se fosse um documento dizendo, o vírus passou por aqui e foi embora. Então ficou o anticorpo contra isso daí. É uma cicatriz. Eu, por exemplo, já tive hepatite quando era pequeno. Até hoje, toda vez que eu faço exame, vai dar um IgG para hepatite, tem uma marca no meu sangue dizendo, você já teve hepatite. Certo? Então, as pessoas querem isso com o coronavírus, mas ninguém sabe direito se fica. E o teste falha, e falha muito. Além dele ser extremamente caro, né, custa R$ 400 um teste desses, ele dá muito negativo, que você fica na dúvida. Dá muita coisa. E você vê, eu já vi quadros que são tipicamente coronavírus, não tem o que discutir, mas dá baixa. Aí todo mundo quer aproveitar isso para ter euforia, né? Bom, então agora eu posso fazer tudo que eu quero. Não pode, porque a gente não tem certeza disso. Tem que continue. Então, quer ver sua mãe, que você não vê há 2 meses? Vai lá ver, mas fica longe, fica 1 metro de distância. Nada de abraços, beijos. E choram, mas choram longe. Né? Nada de chorar grudado. Né? Diga.
Doutor Eduardo. Duas coisas. Agora tem que falar com o pessoal aqui. Pessoal, se inscreve no canal aí, olha, faltam apenas 18 pessoas para a gente poder ter 1000 inscritos, e isso ajuda a gente a melhorar as transmissões no YouTube. Agora eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Tem muita gente agradecendo ao senhor, né, pela explicação, né, pelas explicações. Tem aqui, bem, duas perguntas. O Alexandre, ele faz parte do projeto, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele é massoterapeuta do projeto, tal. Está fazendo uma pergunta seguinte: por favor, se o senhor puder, fale sobre o vermífugo Anita. Eu não ouvi falar dele, né? E a Inês quer saber quem se cura do corona pode ficar com sequela. Sabe responder isso, doutor? Não, tudo que eu sei do Anita é que é um vermífugo. Não tem nada a ver com o vírus. É uma outra história. Alguém resolveu que o vermífugo é bom para o vírus? Não tenho a menor ideia. Mas para matar os parasitas e tal, que é outra história que não tem nada a ver com o vírus, é bom. Dependendo se precisa ou não. Né? Essa pergunta, se quem se curar do corona pode ficar com sequela, isso é que não se sabe. Isso daí só o tempo vai te dizer. Tá certo? Não se sabe. Parece que não, mas na verdade não se sabe. Coisas em medicina, muitas vezes você demora anos para entender e para saber. Não se sabe isso. Posso ler mais uma pergunta aqui da Ana? A Ana é uma catequista, coordenadora da catequese junto com o Henrique, né? Nossa paróquia, ajuda bastante. Ela é professora, né? Como as outras pessoas que estão assistindo a gente, elas são professoras. Ela faz uma pergunta que eu achei interessante. Sou professora, tenho preocupação das matérias que estamos encaminhando para a casa dos alunos. Podemos ser transmissores do vírus? Transmissores como que ela está falando? Também não está entendendo. Eu acho que mandar o material para a criança, elas mandam material para a criança, e talvez esse material seja um caminhãozinho que lá dentro leve o vírus. Acho que talvez seja isso. Pode, porque o vírus ele tem muita facilidade de ficar em muitos materiais. E como eu falei desde o início, às vezes a média de 9 dias. Aí tem que limpar, passar álcool, hipoclorito de sódio, limpa. Ele é bem sensível ao álcool, principalmente o álcool 70. Agora que a gente começou a entrar na questão das crianças, né? Tem uma pergunta que é bem objetiva aqui. Com que idade a criança tem que usar máscara? Uma criança tem que usar máscara desde sempre. Assim que ela deixa usar, tem que usar. Certo? Porque a criança ela é um receptor do vírus. O vírus essa toxina não chega lá perto da criança e fala, não, peraí, nessa eu não vou entrar porque é menininho. Não, desde o bebê. Certo? Então entra mesmo. E aí ele passa a ser o que eu já falei, ele passa a ser um depositário, que passa para os outros, melhor não. E daí tem essas duas coisas que tem várias pessoas não por escrito, mas mandaram antes, que assim, as crianças estão gostando muitas vezes de ficar em casa com os pais, né? E estão querendo não voltar para a escola. As crianças com dificuldade de lidar com os limites, porque, né? Como pediatra, né? Como se orientaria os pais? Bom, é o seguinte, as crianças se adaptam a essas coisas do que os adultos, certo? As crianças são lúdicas. Lúdica quer dizer, gostam de brincar. Tudo para elas é brincadeira, certo? Então, elas se adaptam. A quarentena é muito mais tranquila para as crianças do que para os pais. Tá certo? As crianças acham que fazer
Eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses que o dia inteiro ele pega a vassoura e vai varrer tudo, vai atrás das fotografias, ela vai puxar o papo do gato, ela faz de tudo, né? E ele está se divertindo, ele está achando o máximo, certo? Agora, quem não acha o máximo são as mães, porque tem que lidar com isso. Então, as crianças, eu não tenho visto criança assim, feliz ou chateada, mas eu vejo muitas crianças com saudades, elas têm saudades da vida que elas tinham antes, né? Quando elas estão fora da escola, elas se adaptam no ambiente fora da escola. Assim que elas voltam para a escola, elas se adaptam de novo lá na escola. Essa possibilidade de, de se adaptar é muito característica da criança. Os adultos são mais resistentes. Isso é muito, né? E as crianças, elas lidam bem com tudo isso. Claro que elas ficam contentes com a mãe e o pai perto e brincando, mas na hora que não tiver mais o pai e a mãe, eles vão chorar 2 dias e vão gostar de se adaptar na outra forma. Tem criança que começa a ir para a escola, ela também sente no começo, mas depois ela começa a perceber que tem coisas boas também. Parece que isso é uma preocupação maior dos pais do que das crianças, né? Os pais é que ficam angustiados, né? Os pais, os avós. Fico mais angustiado que as próprias crianças. As próprias crianças estão se divertindo, né? Eu tenho colecionado uma série de falas de crianças, do que elas ficam, elas se alegram, né? Outro dia me contaram uma história bem engraçada, né, de uma pessoa, né, isso não foi aqui, mas o pessoal que morava fora e que morava no exterior, mas que só via as crianças só viam os avós pela televisão, porque eles passavam as imagens para a televisão e eles falavam com os avós na televisão. Aí vieram visitar os avós aqui no Brasil, um tempo antes da pandemia, nada a ver com a pandemia. Aí chegaram aqui, o pai falou, bom, vamos na casa do vovô e da vovó, porque nós vamos ver o vovô e a vovó. E as crianças ficaram delirando, vamos ver o vovô. Assim que entraram na casa do avô e da avó, foram direto na televisão, porque para eles, os avós estão na televisão. Não tinha a noção de que estava fora, né? Que estava em... E ficaram, quando viram o avô e a avó, ficaram extasiados, né? Como eles saíram da televisão. Eles conheciam. Mas as crianças agem bem assim, não tem muito problema. Agora, a criança é inquieta, a criança corre, brinca, transforma o espaço em brincadeira. E uma coisa importante que eu acho, isso eu gostaria de falar, é que assim, as crianças precisam ter noção de que a vida continua. Isso é uma coisa importante, eles têm a noção da vida dentro da casa. Então, você ir na janela, ou até descer um pouquinho no estacionamento do prédio, para ver, olha, tem gente passando, olha, aqui tem carro, as pessoas andam, falam, tranquiliza muito as crianças. Imagina que a gente só ouve falar de morte, 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 e a gente mesmo fica preocupado com isso, só pensa em morte. Por que as crianças também não ficam preocupadas? Ficam. Então, elas precisam ver a vida. Na medida que elas veem a vida, veem que as coisas continuam, então as coisas ficam bem, né? Precisa falar de vida para as crianças, para o adulto também. Esse negócio de falar de morte, 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 é um pouco desgastante demais, né? Vamos falar de vida. Doutor, Fala. eu vou
aqui o Clóvis faz uma pergunta, o Clóvis Bevilacqua, e ele faz uma pergunta assim: oi, o Covid-19 é uma doença sistêmica ou respiratória? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? É isso que eu falei no início, uma doença sistêmica. Sistêmica quer dizer, ataca vários órgãos, principalmente o respiratório, mas ele ataca o sistema nervoso, por isso que dá essa coisa de não sentir o cheiro e o gosto. Ele ataca o rim, ele ataca o coração, ele ataca os vasos, portanto, ele ataca o corpo todo. Dessa forma, ele é uma doença sistêmica, onde o que mais preocupa é o respiratório. Mas quem já sentiu uma dor muscular, como é do coronavírus, sabe muito bem que não é só a respiração que é ruim, né? Dores de cabeça muito fortes, essa questão É tudo, né? tudo. Tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se o Marcelo já fez, da Ana, que é sobre crianças, mas eu vou fazer a do Fábio, depois o Marcelo pode fazer a da Ana. E o Fábio... José também é tudo relacionado à homeopatia e prevenção. Tá, então eu vou fazer aqui do Fábio, aí o Marcelo pode encaminhar as outras. O Fábio, ele é um colaborador nosso do projeto Integração, né? Ele pergunta assim: gostaria de saber se para higienizar objetos serve o álcool em gel 70 ou apenas o álcool líquido 70 graus, né? Olha, uma das coisas que eu queria deixar claro aqui é que eu sou pediatra, não sou infectologista, muito menos trabalho em saúde pública. Por acaso, eu acabei de ler um artigo aí que me mandaram, dizendo que tanto faz que seja o álcool em gel 70 ou o álcool líquido 70, certo? E hipoclorito de sódio também são as coisas que destroem o sabonete, né? O sabão. Então, nesse artigo, que é um artigo muito bem feito, que é sobre hospitais, ele fala isso. Esse artigo é feito para hospitais e ele fala para usar isso. Ok. A pergunta da Ana e a do José podem ser complementares. Crianças com baixa imunidade, dica de homeopatia para ajudá-los. E o José pergunta: doutor, existe algum remédio homeopático indicado para preventivo ou curativo? Bom, isso daí da homeopatia merece um outro dia para se discutir, para explicar o que é homeopatia, de onde vem, porque parece que é uma coisa que caiu do céu, não caiu do não, é um tipo de medicina que tem mais de 250 anos. E precisa entender os princípios da homeopatia para entender o que é um remédio homeopático. Mas, assim, a grosso modo, o que eu vou falar é o seguinte: tem sim, tem medicamentos que não são tanto curativos quanto preventivos, aliás, são os mesmos. Mas o preventivo, no sentido assim, que é uma barreira, não é de forma nenhuma uma vacina, não é de forma nenhuma 100% de chance de não ter nada. Uma experiência mundial que vem da Índia, a homeopatia é muito desenvolvida na Índia, e que a gente está usando muito, os médicos homeopatas aqui, um grupo muito grande no Brasil inteiro está usando muito alguns remédios homeopáticos que realmente eles é uma barreira a mais para o vírus. Entendeu? Eu já vi casos, a gente andou dando muito isso, eu já vi pessoas com isso que pegaram, mesmo assim pegaram o coronavírus, mas foi muito rápido, muito suave, o que aquilo que o nosso presidente naquela, bom, não quero falar, mas que ele chama de gripinha, mas nesse momento foi uma gripinha mesmo. Mas a gente não precisaria entender o que é um remédio homeopático para poder entender o que ele pode fazer. Não dá tempo de fazer isso agora, nesse momento. Mas
Eu até posso fazer isso. Mas a gente pode marcar outro dia para você voltar. Ótimo. Também há uma pergunta que tem aqui, que o senhor ia falar alguma coisa sobre pós-pandemia. Eu tenho alguma coisa a falar agora? Então, após pandemia, a futurologia, né? Você pensa o que vai acontecer. O gozado é que a gente se programa para tanta coisa, tanto historiado, tal, e eu acho que não vai acontecer nada de muito especial, né? Mas algumas coisas vão. Esse meu paciente que eu falei que está em Paris, eu tive uma conversa interessante com ele, porque ele me contou que em Paris acabou, já não tem mais, está liberado já. Então, no primeiro dia, foi uma loucura, parecia um shopping center, estava tudo inundado de gente, já só no primeiro dia. E aí, o que aconteceu é que, assim, todo mundo se estranhava, né? As pessoas assim, atravessavam a rua para não encontrar com o outro, ah, olhavam desconfiados. Ele falou, é uma sensação muito engraçada, porque as pessoas ficaram inimigas, todo mundo tem medo do outro, porque o outro pode ter o vírus, né? Ele falou, depois passou isso daí, né? Isso demorou uns dias assim, mas depois as pessoas começaram a perceber que não. Mas também, como anteciparam as férias lá na Europa, e todo mundo está de férias, muita gente está fora de Paris. Mas eu achei engraçado, porque é um pouco isso, né? A gente vai ter muito medo, eu acho que a gente vai ter muito medo. Os que já tinham medo vão ter mais medo ainda. E os que não tinham medo vão ter um pouquinho de medo. Mas vai ser assim, no exercício de futurologia, eu acho que a gente vai se conscientizar muito das coisas, né? A gente vai se conscientizar principalmente de que tudo isso poderia ter sido muito menos se o mundo fosse menos desigual, se não houvesse tanta desigualdade social, se não houvesse tanta miséria, se não tivesse tanto racismo, se não tivesse tanta intolerância, certo? Se as pessoas fossem mais corretas, se elas avisassem das coisas antes, né? Ou se as pessoas deixassem hábitos que são muito da Idade Média, porque comer animais selvagens, como os chineses fazem, e eu não estou de forma nenhuma contra os chineses, eu não quero que eu sou contra os chineses de jeito nenhum, eu tenho a maior admiração pelos chineses. Eu sempre gostei da cultura chinesa, eu sempre tive amigos chineses. Mas o fato concreto, a verdade é que começou por comer carne de animais selvagens lá na China, não é só lá que se come, né? Mas era um vírus que era de um animal selvagem e que acabou infectando o homem, porque não era para infectar o homem. Então, assim, precisa ter limites. Isso precisa ter muito cuidado. Se a gente pudesse evitar isso, se a gente começa a perceber a miséria, se a gente luta contra a miséria, o preconceito, o racismo, a intolerância, né? A distribuição errada de renda, raivas, tudo e as guerras, né? Eu acho que a gente teria uma qualidade melhor de vida. E eu acho que quando a gente começou a perceber que a gente também é mortal, né? A gente fala da morte, a gente fala bastante da morte, desde que não seja da nossa, né? Dos outros, né? Então, na medida que a gente agora tem que se defrontar com a morte fica perto da gente, todo mundo sabe de alguém que aconteceu isso, eu acho que a gente vai mudar um pouco a cabeça. Mas o homem é um bicho teimoso, um bicho teimoso. Então, pode ser que o primeiro susto mude. Eu não tenho certeza se daqui a anos vai acontecer isso, porque a, a,
as guerras, a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, que foram as coisas mais horrendas possíveis, mais destruidoras possíveis, eu acho que as pessoas aprenderam muito pouco, né? Ficaram assustadas por um tempo muito pouco, depois voltou tudo ao que era, né? Tomara a Deus que não seja assim, né? Tem um comentário de um infectologista que ele falou que no Brasil, por exemplo, é o país que muito se toma banho, mas é um dos países que menos lava a mão, né? Verdade. E que a gente poderia, pelo menos, incorporar esse hábito, que já seria uma transformação muito bem-vinda. Isso daí, Marcelo, É, interessante, só completar rapidamente, né? É interessante, porque claro, doutor. algumas religiões, os judeus e os muçulmanos muito, eles têm mania de lavar a mão. Tudo tem que lavar a mão, e lavar a mão e o pé. Você que já viajou bastante sabe disso, né? São culturas que introduziram a lavagem do pé e da mão, e é interessante, né, pensar nisso, né? E na própria história cristã se lavam muito a mão, né? A gente perdeu essa mania, né? A questão de lavar a mão, nós aprendemos com vocês, com os judeus. Para quem não sabe, o doutor Eduardo é de família judia, ele não é religioso, mas ele é de cultura judaica, de nascimento judaico, de útero judaico, né? Então ele tem muito a contribuir nesse sentido. Eu vou sair um pouquinho agora, que eu vou preparar o terço, que eu vou rezar depois da palestra. E aí quero deixar o doutor Eduardo nas mãos do Marcelo e da Pascom. Quero agradecer muitíssimo a sua colaboração. O doutor Eduardo é um amigo querido, um irmão, vamos dizer assim, né? Para mim, gosto muito dele, aprendo muito com ele. Muito obrigado. Dá um beijo na Eliana, tá? Aquela minha amiga doida, que eu adoro ela. Saudades de dar um abraço em todo mundo. Marcelo, toma conta dele aí, tá? Eu volto já já. Um beijo para vocês. Ó, beijo. Edu, é impressionante a quantidade de pessoas elogiando a clareza, a quantidade que foi de informação, que como eles conseguiram entender, etc. Né? Sem dúvida, as perguntas vão continuando, né? Ou seja, vão fazer um pequeno resumo. Vírus não é um ser vivo. Ele precisa das células para continuar, não é? Não existe uma terapêutica, depende de cada organismo. Se a pessoa tem falência, se tem problema de diabetes, se a pessoa, né, tem problema cardíaco. Agora, as notícias recentes, a questão da obesidade, está comprovado isso, que o jovem obeso tem mais dificuldade de se livrar do vírus? Essa pergunta ninguém não se sabe, mas eu particularmente acho que tem um preconceito aí atrás, né? O cara obeso não significa que ele está doente, ele pode ter uma imunidade muitíssimo boa, certo? Depende. Não, veja, agora, se em geral, a obesidade vem com outras coisas, vem com diabetes, vem com outras doenças, né? Não exatamente causadas pela obesidade, mas vem junto. Tem cuidado, porque é muito fácil a gente criar um preconceito. Então, todo gordo é doente, todo obeso é doente. Você precisa cuidar. As coisas não funcionam exatamente assim, né? O preconceito é muito grande. A humanidade tinha muito preconceito contra a loucura. É entender que a loucura, atrás do louco, tem um ser humano, né? Aí, quando entendeu isso, as coisas mudaram bastante. Muito preconceito contra a epilepsia, né? Convulsão, uma história que o diabo entrou dentro de uma pessoa. Muita coisa dessas, né? Hoje você sabe que não é nada disso, né?
Então, medicina e preconceito, às vezes, andam juntos. Me assustou porque foi num programa de televisão dizendo que o jovem gordo morre mais do que o velho gordo, né? Foi uma discussão, uma estatística que eu não sei para que eles estavam querendo isso. Mas olha, a Magda está perguntando, meu filho tem 3 anos e tem bronquite desde que nasceu, sempre tomando muitos medicamentos. Gostaria de saber se seria importante eu procurar um médico homeopata. A única coisa que eu posso falar é que a homeopatia tem muito a oferecer nessa parte de alergia, das quais uma das coisas é a bronquite. Fazendo um tratamento que a gente faz isso direto. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida é tratar bronquite. Então, é uma outra visão das coisas, um outro modo de tratar. Mas o que eu posso falar é que resultados bastante efetivos. Né? Mas a homeopatia não é assim, não existe um remédio homeopático bom para a bronquite. Não funciona assim. Eu falo, é difícil explicar, porque vocês entendem o que é homeopatia, que não é nem um segredo. E como a gente está com o tempo quase estourando, né? Não é proteção, não, mas é a última pergunta que chegou aqui, é do meu filho. Né? Doutor, o senhor tem, do Rodrigo, ele está acompanhando a gente. O que efetivamente sabemos? Essa pandemia dura muito? Qual é a perspectiva? Em algum momento acaba, né? Porque tudo acaba. Não é a primeira vez na vida que a gente tem uma pandemia. A gente já teve a peste, já teve a gripe espanhola, já teve um monte não exatamente uma pandemia, mas o AIDS foi quase uma pandemia. Em algum momento terminou, ou diminuiu, ficou endêmico no sentido de continuar, mas muito menos, certo? Mais controlado, digamos assim. Então, vai controlar, certamente vai, porque é assim que as coisas vão. Mas o que não se sabe é o que vem depois, né? Porque essa pandemia foi uma pandemia em que se usou recursos diferentes do que se usou em outras épocas, porque nós estamos num outro tipo de civilização, de conhecimentos. Então, eu tenho impressão, eu não sou historiador nem nada, mas tenho impressão que, assim, de propor uma quarentena como foi desse jeito que foi feito, eu acho que só agora, já foram feitas muitas quarentenas, mas desse tipo, provavelmente só aqui, não acho eu que é assim. Então, tudo termina. Quando está no meio da fogueira, a gente acha que nunca a fogueira vai acabar, mas ela acaba. Mas no que não se sabe, como se não vai vir outro vírus. Né? Porque enquanto o mundo não for equilibrado, o desequilíbrio das coisas traz uma nova epidemia, uma nova toxina. Né? Tem muita gente que acha que a poluição, o excesso de ondas eletromagnéticas, as mudanças climáticas, tudo isso contribuíram muito para essa pandemia. Eu fico ouvindo essas coisas pensando, não sou nenhuma autoridade para falar isso, né? Mas também não sou. Edu, estamos aí no limite do nosso tempo, estamos com 50 pessoas que acompanharam essa conversa, né? E grande parte deles elogiando a sua fala, né? Primeiro, agradecer em nome de toda a comunidade, meu pessoalmente. Obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente e ajudar. Não é só hoje, você ajuda o projeto já faz bastante tempo, né? Não só com ideias, com palestras. Muito obrigado. E queria abrir para você encerrar, tá? Um abração, um beijão na Eliana, e tem pessoas aqui te mandando muitos abraços e gratidão. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme
entre outras coisas, eu acho fantástico o que o Marcelo faz, é um trabalho que me agrada muito. Eu conheço algumas das pessoas, e realmente é um enorme prazer. Então, claro que, obviamente, vou ficar torcendo para me convidar. E é bom. Bom, então uma boa noite para todo mundo e vamos ver se acaba logo essa pandemia, mesmo o vento soprando ao contrário, né? Ver se ele sopra a nosso favor. Não estou ouvindo, Marcelo. Estou dizendo que nessa pandemia, pelo menos a gente tem a internet, que permite que a gente possa conversar mesmo sem se encontrar. Pois é, pelo menos isso. Isso. Mas nós vamos te chamar, sim, para outras conversas. Nos aguarde. Um abraço, Edu. Outro, um Tchau. beijo para todo mundo.